Boa noite, boa noite. Nós vamos aí começar mais uma live. Eu vou colocar aqui o tema enquanto vocês chegam. Eu deixo aqui já o tema fixado. Deixa eu ver aqui o nosso tema da live dessa noite. Publicando. Fixar comentário, está aí. Essa noite nós falaremos sobre autocobrança e ansiedade. Nessa noite receberei o meu grande amigo José Aécio. Vamos ver aqui. Esperando só que ele dê aquela resposta. Boa noite, Lucinha, minha mãe, que já entrou aqui também. Boa noite, Patrícia, que está aqui vendo também. Boa noite, Aécio. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Deixa eu aumentar aqui. Oi, Certo. oi. Deixa eu ver aqui também meu. Aqui Agora tá no estou máximo, lhe tá ok. ouvindo, estou lhe ouvindo, ele vendo perfeitamente. Tudo bem por aí? Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Seja bem-vindo para mais uma jornada. Sextou, né? Sextou. Sextou, vamos lá, né? Eu agradeço desde já pelo convite, viu? Foi uma grata surpresa, né? Muito bacana mesmo. Uhum. A gente está por aqui nessa jornada a partir desse distanciamento social, e aí termina Sim. que isso aqui se tornou uma oportunidade para a gente partilhar alguns temas, né? Uhum. Partilhar algumas Verdade. coisas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre autocobrança e ansiedade. As pessoas que estão chegando aí podem deixar o seu comentário, a sua pergunta. Algumas perguntas já foram deixadas, e aí a gente vai, à medida que vai desenvolvendo aqui, a gente vai respondendo as perguntas que já chegaram. Eu tinha deixado um espaço no Instagram para perguntas e algumas perguntas apareceram. E aí, Bacana. à medida em que a gente vai desenvolvendo, essas perguntas vão sendo apresentadas. Então, vamos lá, então, Uhum. falando sobre autocobrança e ansiedade. E, na sua opinião, José, por onde é que a gente começa a conversa? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Por onde é que começa a É, conversa? Rapaz, eu antes queria assim só completar, né, o que você falava agora há pouco da importância desses momentos, né? Tem sido experiências muito gratificantes. Uhum. E assim, eu sempre digo que você foi o meu padrinho nessa história das lives, né? E aí hoje eu estou toda quarta-feira também às 20 horas dando uma palavrinha sobre um tema legal, né? Enfim, está sendo muito, muito bom mesmo, né? E eu vejo que também você continua a mesma dinâmica, né, nas lives e também nos Uhum. seus vídeos, né, às vezes curta vídeos também, mas muito bons. Então, que coisa boa. Depois vamos fazer umas parcerias filosóficas, eu acho que seria bem interessante também, né? Sim, sim. Mas, assim, agradecer desde já pelo convite novamente, agradecer quem está chegando. Tem pessoas também que assistem depois o vídeo, né, por não poder Isso. estar conosco. Isso é muito bom. Dalma, eu acredito que aquela história, começar do começo, né, eu acho que uma definição dessa questão da autocobrança seria bem bacana, né, e aí logo mais fazemos o paralelo com a ansiedade, mas assim, eu Isso. acho que começando essa definição seria bem legal, né. E como o próprio nome já diz, né, essa autoexigência, né, que muitas vezes o ser humano, eu vejo a autocobrança, Dalmo, como um comportamento positivo, né, inicialmente no ser humano. A gente pode falar também de uma autocobrança positiva, mas Isso. quando tudo isso sai, né, do controle, quando essa autocobrança é muito forte, muito intensa, aí inclusive a gente já pode falar de uma autocobrança excessiva, né? E isso é Isso. doentio, isso é patológico, né? Então, essa autocobrança, eu acredito que nada mais do que, ela se configura nada mais do que essa exigência, né? Muitas vezes aí fora do controle, e aí a gente vai detalhando tudo isso mais, né? Dentro dessa nossa fala de hoje, mas, enfim, algo que é positivo, né? Que muitas das vezes, né? Se torna negativo na vida das pessoas, né? Uhum. Eu vejo que a gente vai percebendo pelo próprio título, né? Autocobrança e ansiedade, né? Só complementando, Sim, sim, pelo próprio título a gente percebe uma conexão, né? Uma conexão direta, uma linha direta, vamos dizer assim, uma linha direta uhum, entre a autocobrança e a ansiedade. E aí é sim, bem interessante você apresentar uma definição de autocobrança,
e a gente perceber também que a autocobrança, ela não é algo natural. Eu acho que aqui Sim. tem um ponto muito interessante, porque tem aqui, você trabalha atendendo as pessoas, eu também atendo, tem a Renata que chegou aqui agora, que também atende. Sim. E nesse trabalho, uma coisa que a gente escuta com frequência é a seguinte expressão: não, mas eu não tenho como mudar porque eu já sou assim. Uhum. E quando a gente Sim. fala quando a gente encontra no nosso consultório alguém que faz essa conexão entre autocobrança e ansiedade, se essa pessoa, enquanto ela não conseguir perceber que a autocobrança não é natural, mas é uma construção a partir das relações, se ela não perceber Isso. que é uma construção, ela acha que não consegue sair. E aí eu Verdade. acho que é pertinente a gente deixar amarrado, né, vamos dizer assim, essa ideia da autocobrança como uma construção positiva, Uhum. mas também como uma possibilidade negativa se ela sair do eixo, né, vamos dizer assim. Porque a Bem autocobrança lembrado. nada mais é do que a força que eu coloco para que os meus empenhos me levem a uma determinada meta, né? Tem a ver com isso. Mas o Exato. problema é que quando isso sai muito do nível, em vez de ajudar a me levar para uma meta, termina prendendo, né? Então é É interessante a gente verdade. deixar isso Uhum. aí Muito, amarrado, né? Como você começou. muito E bom. aqui, né? Aqui eu aproveito antes da gente seguir, eu quero dizer também para o pessoal que tem esse espaçozinho aqui dos comentários que você pode deixar suas Isso. perguntas, seus comentários, e aí a gente vai trazendo também para dentro da nossa discussão o que você colocar aqui para a gente, tá certo? Uhum. Autocobrança também, Aécio, no sentido de que eu acho interessante, que é assim, aí já é uma provocação, eu gosto dessas provocações. Autocobrança é algo bem pessoal, né? É a Isso. ideia de que Isso. você é quem se cobra. Mas o que a gente Isso. percebe é que a gente tem chamado de autocobrança alguma coisa que é resultado de expectativas de outros, né? Se Exatamente. você tivesse Exatamente. assimilado, né? É como se fosse assim, eu tenho que fazer isso por conta disso. Mas esse por Uhum. conta disso nunca é seu, né? É sempre de alguém, alguma coisa que impôs. Verdade. Eu queria pegar essa tua fala muito, muito pertinente e trazermos um pouco essa dinâmica de que essa autocobrança, né, essa coisa do sempre estar satisfazendo, né, o desejo do outro, né, eu achei muito bacana quando você traz um pouco essa dinâmica, ela aparece lá na infância, né, vale ressaltar. Muitas vezes, quando os pais, né, às vezes cobram demais de determinado filho, cobram de menos de outro, acontece essa dinâmica, às vezes, sobretudo em famílias numerosas, né, tem muito isso. Eu conheço, inclusive, algumas realidades, e também, inclusive, até na escola, né? Na escola, até, olha, fulano de tal, né, ali é melhor do que você, então, que você consiga chegar, né? Mas isso muitas vezes é passado de uma forma tão até agressiva que começa, assim, Dalmo, como você falava, né, essa autocobrança que passa de ser algo seu para que seja do outro. Tem uma frase aqui que eu acho que cabe muito nisso que você falou, que diz assim: eu não preciso caber no desejo do outro para ser feliz. Mas só que Uhum, muitas vezes essa cobrança, ela vai por esse caminho, né? De certa forma, eu vou me anulando, né? Enquanto a cobrança minha, digamos, natural, né? Que como você, a gente colocava agora há pouco, a cobrança positiva, e eu passo a uma cobrança agora que é negativa, porque já não é mais o meu desejo, né? E você sabe que essa palavra desejo é muito importante para a psicologia, já não é mais uhum. o meu desejo, é o desejo do outro. E isso gera realmente uma vida, inclusive, dá uma muito angustiada, né? Uma vida muito até infeliz para algumas pessoas, porque é como se a todo momento eu tivesse tentando me vencer, me desafiar, claro, isso é bom, é importante para o ser humano, mas como você muito bem colocou agora há pouco, quando se torna intenso, né? Quando se torna doentio, isso traz uma carga negativa para a vida da pessoa muito grande. Então, eu gostei dessa frase, quando você falou, eu me recordei, né? Eu não preciso caber no desejo do outro. Agora, imagine, Dalmo, né? Eu fiquei aqui pensando, imagine, né? Isso é culturalmente, desde a infância, que é muitas vezes colocado pelo pai, pela mãe, pelo professor, pela professora,
quando chega no ambiente de trabalho, muitas vezes pelo chefe que está ali, né, o coordenador, a Uhum. coordenadora, aquela pessoa que está à frente. Então, veja, se o indivíduo não digamos assim, ajudado, né, desde a infância, né, trabalhando aí a adolescência, trabalhando a juventude, a vida adulta, inclusive até a velhice, eu acredito, né, poxa, é uma vida que vai aí ficar, né, nesse peso, né, diário, nesse peso intenso, nesse peso sem interrupções, vamos pensar assim, né? E eu acho interessante porque quando você fala da infância, quando você traz a infância para o debate, a gente vai percebendo uma coisa muito interessante que é assim, experiências que são vividas, Sim. interpretações dessas experiências, de um lado, né, isso está de um lado, e do outro Isso. lado tem simplesmente interpretações de experiências possíveis. Por exemplo, quando um pai senta com um filho e diz assim, olha, meu filho, a importância do estudo é essa, a importância do seu empenho é esse. E quando ele faz isso da maneira mais adequada, né, sem um nível de cobrança, porque às vezes a gente coloca a criança já num nível de competitividade muito cedo, mas quando ele Exato. faz isso, nós temos aqui um acontecimento e temos uma interpretação, que é a forma como a pessoa vai construir a sua resposta. Mas, por exemplo, quando alguém eu usei até esse exemplo em um vídeo, né? Alguém tira uma nota baixa e o pai diz assim: você vai ficar sem internet o final de semana todo porque tirou essa nota baixa. Então veja que Uhum. aqui eu tô pegando um momento em que a pessoa, por alguma razão, não correspondeu à expectativa, porque o menino não tirou aquela nota. Então tem Uhum. alguma coisa que não funcionou bem. E em vez de debater sobre o que não funcionou bem, a gente joga uma carga de cobrança que é um tipo de punição, né? Fica sem a Exato. internet. Então, aqui a gente tem uma experiência que acontece e que é interpretada. Mas, de outro lado, quando um adulto diz ao filho ou à filha: olhe, meu filho, minha filha, se você continuar fazendo isso, papai ou mamãe vai deixar de lhe amar. Então, veja, essa vai deixar de lhe amar é um negócio muito sério. Então, a gente coloca uma cobrança elevada desde o início. E isso pode ser até religioso, né? Religioso, Sim, quando alguém diz assim, papai do céu briga, papai do céu castiga. Isso é uma coisa isso. muito comum de se falar com crianças, mas a gente às vezes fala isso sem medir o impacto que isso vai ter. Porque veja, Exato. se Deus briga ou não briga, castiga ou não castiga, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que o adulto pegou a criança e colocou ela diante de uma instância de autoridade suprema, Deus. Então, o que é que eu Isso. vou fazer? Porque se eu fizer isso, Deus vai virar as costas para mim. Então, veja que a gente está colocando ali um Isso. nível de cobrança muito elevado. E o pior é que, às vezes, a gente faz sem a devida percepção. E aqui tem um comentáriozinho, né? Ó, desenvolver a autocompaixão e o autoconhecimento é essencial para diminuir a autocobrança, pois ela está Uhum. ligada à insegurança e só se conhecendo e tendo amor próprio é que pode se melhorar isso. Só que eu vejo que Verdade. vai casar com aquilo que a gente estava falando, né? De que muito que a gente chama de autocobrança, como a gente não tem o devido conhecimento daquilo que a gente pode e daquilo que a gente termina abraçando critérios de outros e Sim, estabelecendo critérios de outros para nos cobrar. E aí a gente verdade. vai, de fato, né? Sem esse autoconhecimento e autocompaixão, a gente se torna refém de cobranças. Uhum. Verdade, Dalma, é verdade. E eu estava aqui lembrando de uma palavrinha também que acompanha muito a autocobrança, que é a culpa, né? O sentimento de culpa. Então, assim, vai haver Opa, sempre o isso. sentimento de culpa, né? Vai haver sempre a frustração, porque, como nós sabemos, né, nós nunca seremos perfeitos, né? Digamos assim, 100% em tudo aquilo que, digamos assim, que eu quero realizar, né? O desejo do outro que eu quero realizar. Então, é um sentimento de culpa que é gerado. E eu estava pensando aqui, você falando, né, desses vários espaços em que a autocobrança pode acontecer, e realmente é um dano muito grande, porque imagine aí o sentimento de culpa de uma criança, né, duelando, como você mesmo colocava, com o Deus, né, com a entidade superior. Imagina o sentimento de culpa aí num ambiente religioso, o sentimento de culpa no trabalho, né? Então, assim, como eu falei, é uma dinâmica diária, né? A pessoa está ali sempre se desafiando, procurando uma perfeição.
E aí vem aquela famosa expressão, né, que a psicanálise gosta de trabalhar, que é o chamado sentimento de onipotência. Geralmente as pessoas que passam por esse momento da autocobrança, né, que vivem essa autocobrança, melhor dizendo, esse sentimento de onipotência é muito grande. E aí esse sentimento de onipotência que está totalmente ligado ao perfeccionismo, né, esse desejo de perfeição. E aí eu vou me autocobrando, porque eu quero sempre mostrar uma perfeição para o outro, né? Para o outro. Então, veja, é de fato uma consequência muito pesada, né? Para quem se autocobra sempre, né? Vai sempre haver a culpa, vai sempre haver a frustração. E eu acredito, Dalmo, que eu não tive ainda digamos assim, uma terapia nessa linha, né, propriamente dita, né? Às vezes um ou outro detalhe que vai se ligando, mas eu imagino que deve ser, para quem vem à procura do psicólogo, para quem vem ao consultório, deve ser, de fato, um peso muito grande, que, é claro, a terapia vai buscando as formas. Eu gostei muito quando você colocou aqui, né? Por uma vida mais leve. E eu acredito que a proposta de hoje, essa nossa discussão aqui, é de dar leveza à temática, né? É de dar leveza à temática. E eu acredito que a psicologia ela vai por esse caminho de trazer essa leveza para quem a procura, né? Uhum. E aí a gente vai percebendo duas coisas, né? A primeira delas é que o ponto, usar até uma linguagem que tem a ver com aprendizagem, né? É Sim. um ponto de ancoragem é a infância. É a Sim. infância. Então a gente já sabe que os pilares da autocobrança foram Isso. colocados ali na infância. Então a gente está Isso. falando aqui, certamente tem pais e mães que estão aqui acompanhando ou que vão ver depois em outro momento. E aí é interessante que a gente perceba que boa parte desse adoecimento devido a cobranças se dá a partir de elementos que foram fundados ali na infância, né, nas relações de infância. E aí uma outra coisa é que, como você fala de culpa, aí a gente já percebe que culpa, sim, tá certo, concordo. E um outro elemento aqui igualmente perigoso e bem alinhado com a ansiedade, que é justamente essa sensação de frustração, não ser capaz. Uhum. Não sei Porque quando capaz. a gente fala de cobranças a partir de padrões, a partir de expectativas de outros, a partir de relações familiares que foram adoecidas e que a gente carrega esse adoecimento em muitas situações, a pessoa vai se deparar com a falsa constatação, né, porque é falsa, de que ela não tem a devida capacidade. Então veja que o Sim. esforço é muito maior, né, porque a autocobrança, em vez de ser no sentido de buscar suas metas, termina sendo uma desintegração da pessoa em busca de metas de outros, né? E aqui você Sim. estava falando você estava evocando a psicanálise para falar de culpa, e eu lembrei de duas imagens que aparecem na psicologia analítica, né? Tem um complexo chamado o complexo do herói, Isso. complexo do herói. E Sim. tem uma derivação, né? Tem uma derivação dele que é chamado o complexo do Messias ou complexo do Salvador. E é bem Uhum. interessante quando você vai ver essa história do complexo do herói. Qual é o complexo do herói? Não, eu tenho a responsabilidade de fazer isso. E não, mas aqui não é uma obrigação sua, não. Não, mas eu tenho que fazer. E aí, quando você percebe, a pessoa está envolvido em Sim. realidades que não competem a ela, e se cobrando, se punindo por não conseguir Sim. carregar esses pesos. Já Uhum. no complexo do Messias, né, ou do Salvador, a Sim. ideia é que você carrega um sofrimento que é necessário a outros, né? Então veja que Uhum. a pessoa está sempre se punindo. Então veja, tem um pouco a ver com essa ideia da culpa, como você apresenta, né? É uma culpa Sim. que parece que é necessária, o que é pior ainda, né? A pessoa achar que Sim. deve carregar aquela culpa. Então veja que a Exato. gente tem esse lapso perigoso, né? No que a gente deveria chamar de autocobrança. É por isso que essa fala aqui da Renata sobre autocompaixão é fundamental, né? E quando se Sim. fala de Sim. autocompaixão, a gente vai entrar em outro ponto aqui, e depois a gente vai explorar, que é a ideia do conhecimento dos limites, né? A autocobrança Exato. tem que ter limites. Sim. E quais são os limites, né? Quais seriam os limites? Aí a gente vai vendo que
se torna de novo pessoal, né? Vai se tornando Pessoal, pessoal. Isso. pessoal, sim, exato. E eu acredito, Dalmo, que para encontrar, né, para se perceber, se posicionar diante desses limites, né, eu acredito que um passo muito interessante é a aceitação, né? Não Uhum. tem como você reconhecer limites, né? Não tem como você, se você não se aceitar. Eu acho que a autocobrança, ela termina obscurecendo esse comportamento humano, essa dinâmica humana de se autoaceitar mesmo, seja em suas grandezas, seja em suas fragilidades, né? Porque a gente falava agora há pouco, né? Eu preciso sempre estar dentro do desejo do outro, eu preciso sempre estar a postos para o desejo do outro, mas o meu desejo, né? Quem sou eu diante dessa situação? Onde eu me posiciono? Mas, repito, isso passa por uma aceitação. A partir do momento que você não se auto, né, reflete, não se analisa, não se conhece, né, bem claramente falando, fica muito difícil de perceber essas limitações. Nesse sentido, eu já encontrei, sim, pessoas ao longo dessa história, né, da nossa caminhada como um todo, da nossa vida, pessoas que se colocavam numa armadura sempre. Eu me recordo de uma pessoa que eu conhecia, que eu disse, pelo amor de Deus, retira essa armadura, ela pode furar. Não, mas... Então, veja, é aquela história do revestimento, né? E aí Isso. dizer, não, eu aceito minhas fragilidades. Então, aquela história do super-homem e da super-mulher, né? Mas, Uhum. assim, eu acho que um dos grandes benefícios, né, da psicoterapia também é esse momento em que o indivíduo ele vai se reconhecendo, né, como aquele que tem tanto grandezas, como também tem seus limites. Eu acredito, Dalmo, que isso vai ser um efeito dominó tão grande, né, um efeito tão interessante, que a autocobrança, com certeza, ela vai diminuir. Não, eu posso... Você falava agora há pouco de metas, né? Uhum. Por que não pensar metas reais, né? A pessoa que Isso. se autocobra, ela passa de metas reais para metas mirabolantes, né? E aí é bola de neve, é bola de neve. Mas, por exemplo, a partir do momento que eu me aceito e que eu digo, não, eu posso fazer tal coisa, mas tal coisa não posso porque já está extrapolando, né? E eu não vou fazer para A ou para B porque eu tenho que fazer primeiro para mim, né? Então eu acho que essas metas, elas, como o próprio nome diz, né? Essas metas começam a ficar reais e aí a vida começa a ficar mais leve, como você mesmo colocou. Uhum. E aqui é interessante porque quando a gente fala de metas, quando essas metas são muito elevadas, quando elas estão distantes daquela realidade da pessoa, ou quando ela se conecta com expectativas, por exemplo, isso vai estar enraizado na infância, como a gente falou, e aí a gente Sim, sim. vai ver que muito disso se deu na forma, e aí a psicanálise, né? A história da relação da criança com o adulto que está ali. Mas também na perspectiva analítica, a imagem que se constrói ou a imagem que se deixa construir, né? Porque Sim. o pai transmite uma imagem dele para o seu filho ou sua filha, a mãe a mesma coisa. E Isso. dependendo de como seja essa imagem, a criança vai crescer interagindo com algo que é fantasioso desde o início Sim, sim. e inalcançável, consequentemente. E aí, quando essa criança vai para a escola, ali no primeiro momento, essa imagem é transferida para o adulto que é responsável. Então, ele interage com uma imagem que também é fantasiosa. Então, veja que a Verdade. autocobrança não tem nesse caso, não teria um fundamento real, né? Teria como fundamento imagens que são projetadas. E Sim. isso é interessante porque quando a gente olha na nossa sociedade, por exemplo, existe uma imagem projetada de homem, uma imagem projetada de mulher, né? Existem Sim. expectativas, padrões, e as pessoas adoecendo para tentar abraçar um padrão que não tem como ser abraçado. Exato. E aí Exato. vejo que aí, claro, a autocobrança vai se vincular com outras coisas, vai se vincular com autoimagem, com autoestima, e a Isso. derrubada dessas coisas vai abrindo espaço para que a ansiedade também se descompasse, né? Se descompasse. Sim. E aí a gente já saiu um pouquinho dessa percepção na infância e passou para esse âmbito de sociedade, né? A gente está mais ou Exato. menos no ponto 2 que a gente elaborou, né? A relação Sim, sim, entre sim. autocobrança, Exato. vida social, porque é justamente aqui que se torna mais nítida a ansiedade, né? A relação da autocobrança com a De fato. ansiedade.
E eu lembro que Uhum. o seu TCC falava algo que cabe aqui, né? Falava sobre uma compulsividade de compras que é Isso, colocada na cabeça da pessoa desde a infância. infância, E não sim. conseguir corresponder a isso joga a pessoa num nível de ansiedade elevado, né? Então veja que são Exato. padrões artificiais, né? Padrões artificiais de cobrança. Sim, eu queria voltar, Dalmo, você agora me fez Sim, lembrar, né, da historicidade do TCC, e eu queria voltar naquele momento, né, em que a própria criança, né, ela vai ser adultizada, né, e você sim, falando, eu estava recordando, né, o peso, a autocobrança que era dada à criança, é tanto que nesse momento, né, se fica em xeque a própria infância, né, o conceito que nós temos de infância hoje é colocado em xeque porque a criança era adultizada. E aqui eu fiquei pensando, né? Poxa vida, essa criança que vivendo entre os adultos, ela tinha inclusive que pensar, né? E tinha inclusive que estar na roda de conversas de adultos, que realmente eram conversas adultas, inclusive com questões até sexuais, eróticas e etc. Então, assim, era essa criança que se autocobrava, porque ela tinha até nas suas vestimentas também, né? Era uma vestimenta muito atualizada. E agora pulando, né, fazendo um percurso histórico para a contemporaneidade desse nosso momento, a autocobrança continua. Como você sabe, eu sou professor e eu escuto muito dos meus alunos, né, professor, olha, meu pai e minha mãe, eles querem porque querem que eu passe no Enem, né? E eu uhum, tô, sabe? Mas o senhor não sabe o que eu tô passando, dormindo tarde, né? Não tenho mais tempo para meus amigos, não tenho mais nem para eles mesmos eu tenho mais tempo para meu lazer. Então, veja, e- é uma autocobrança que percorre, né? E aí entra mais uma vez, como você colocava muito bem, a figura materna, a figura paterna, né, que cumpre um papel referencial. E aí, quando a gente às vezes conversa, né, faz uma dinâmica, às vezes na sala de aula, trabalhando o projeto de vida dos alunos, os seus sonhos, e a gente diz, olha, não tem pressa, segue teu ritmo, segue tua forma, né, vai percebendo teu potencial, tuas limitações. Professor, pelo amor de Deus, que alívio, porque lá em casa não é assim. Lá em casa eu tenho que, né? E aí, inclusive, como você colocava muito bem, se não tiram meu celular, tiram isso, tiram aquilo. Então, veja, é uma carga. E aí eu percebo que mais uma vez, com uma nova roupagem, a autocobrança continua, né? e- E entrando no âmbito da sociedade, é que a gente vai ver isso de uma forma proporcional bem maior, né? Porque nós estamos dentro de uma sociedade, você foi muito feliz quando colocava, né? Dentro de uma sociedade que cobra. E uma hum, coisa é a cobrança em seu sentido, digamos assim, vamos dizer, natural, de uma dinâmica própria de determinada situação, por exemplo, um trabalho. Outra coisa é uma autocobrança, né? Por exemplo, eu muitas vezes recebo também, sou procurado por alguns colegas de trabalho, né? E eu lembro de um caso de uma colega de trabalho, que hoje já não está mais trabalhando comigo, mas ela chorava desesperadamente, e ela dizia justamente isso, Aécio, eu não estou aguentando tanta cobrança, né? Eu estou num ambiente em que eu não deveria estar, mas eu estou sendo cobrada para que eu não estou conseguindo. E aí vem o sentimento de culpa, frustração, né? Por justamente estar dentro do desejo do outro, mas não está dentro do seu desejo. Então, é uma proporção imensa, né? E só para passar a palavra para você, nesse âmbito das compras, né? Meu Deus do céu, né? A gente é um bombardeio, né, de autocobrança. E a gente muitas vezes não faz as pessoas não fazem essa dinâmica do filtro, essa dinâmica da reflexão. Eu ensino filosofia e sociologia, estou vendo até aqui uma aluna chegando, né, minha aluna, a Karen, que é do segundo ano, e eu sempre digo a eles e a elas, olha, vocês estudam filosofia e sociologia é para também fazer suscitar em vocês essa criticidade. Não é receber tudo que a sociedade, né, tudo, por exemplo, que os meios de comunicação, mas ter esse senso crítico, fazer esse filtro, né, e ver aquilo que é melhor para vocês, em outras palavras, buscarem o seu desejo e não o desejo, né, externo aí de uma sociedade que está mergulhada em autocobrança. Então, eu acho que nesse sentido, Dalma, acredito, a gente vai contribuindo para termos indivíduos mais conscientes, indivíduos mais perceptivos, mais autocríticos e que não se cobrem tanto para ter uma vida mais leve, mais satisfatória. é, a,
A importância de se debater a autocobrança em relação à formação que tem na infância, a gente percebe que o próprio termo infância é um termo complicado, né? Porque essa palavra infância, em sua origem, quer dizer aquele que não fala, né? O infante, aquele que não fala, o infantil, não pode falar. Então veja que de uma certa maneira, a própria compreensão de infância já começa com essa possibilidade de uma construção equivocada. E aí eu lembro que tem um texto do Rubem Alves, e tem uma ilustração que é do Maurício de Souza, né? Uma parceria interessante, né? Maurício de Souza e Rubem Alves. O nome do texto é Pinóquio às Avessas, né? A história de Pinóquio é o boneco de madeira que quer ser uma criança. E a crítica que o texto faz é que a gente tem crianças de verdade que são transformadas em crianças de madeira, né? Ou seja, a gente engessa a história, a gente impossibilita um crescimento mais saudável. E aí, quando chega no. O menino vai para a escola, e aí começa um nível de cobrança e de comparações. E quando chega nessa fase aí que a gente está, como você menciona, é uma coisa que eu vejo que cresceu muito, pelo menos que eu tenho acompanhado muito no crescimento, é o adoecimento de jovens nessa faixa, que eu chamo até assim, a faixa Enem, né? A faixa Enem. O que é a faixa Enem? O pessoal está no ensino médio, porque são 3 anos em torno disso. E aí é que a gente percebe que aquilo que foi começado na infância retorna com um poder muito maior, porque a gente tem as cobranças no primeiro ano e no segundo ano, mas assim, tudo está em torno do Enem. Quando chega no terceiro ano, ó, o Enem é no final desse ano. Então veja que já começa daí. E aqui tem um peso da família, porque você quer que um menino e uma menina de 16, 17 anos decida qual é o curso que ele quer fazer para a vida. Exato. E aí tem uma cobrança. E aí tem uma outra cobrança que é a nível de sociedade, né? Porque se generalizou a compreensão de que essa é a faixa que você deve ser cobrado para decidir o que você vai fazer. Então veja que a gente coloca, aquilo que começou na infância é fortalecido nessa fase. E aí a gente percebe e aí é que a gente vai casar a autocobrança e a ansiedade, né? Porque a gente percebe que o que seria essa conexão? A conexão é o fato da pessoa perceber que não consegue corresponder a expectativas e cobranças que são colocadas para ela. Exato. Exato. E aqui nasce o desafio, né? Porque ó, você vai dizer, não, realmente eu não consigo, e a pessoa se afunda na ansiedade, abre a porta da depressão e de outros problemas. Ou então ela vai dizer, não, peraí, mas quem disse que eu tenho que corresponder a isso aqui? Exato. Então veja que é a possibilidade da saída, né? Porque, Aécio, aí eu vou lhe devolver a palavra com essa provocação, né? O eixo da autocobrança deve ser íntimo, pessoal e intransferível, né? E o que a gente percebe é que quando a expectativa está fora, eu não sou mais o eixo. E se eu não sou mais o eixo, o destino é o adoecimento. É Verdade. aqui que a ansiedade abraça, né? Exato. Exatamente. Eu queria, acho que é o professor Maurício que está conosco. Você acredita que é Não Maurício, né, que vi, está conosco? não vi Professor aqui Maurício, quem. Opa, opa, acredito. chegou agora aqui, isso. Eita, olha aí, um abraço para ele, nosso querido Maurício, é professor Maurício, Filosofia, Teologia. Nunca esqueça das suas aulas, né, de teologia, introdução à teologia. Eita, coisa boa, aprendi demais ali. Dia desse, encontrei uma apostila nos meus livros. Ah, isso aqui eu guardo com muito carinho, né, porque foi uma apostila de indicação de um grande professor e, enfim, tanta coisa boa, né, maravilhosa. O oráculo, o oráculo. Oráculo, oráculo. É. Se Abraço você não forte aí sabe, para você se também. você não sabe, pergunta ao oráculo. Exatamente, exatamente. Muito bom, É, pessoa maravilhosa. Dalmo, de fato, né? De fato, nós temos um ser humano que a cada momento está sendo retirado de si mesmo. Eu acredito, Dalmo, que seja um dos grandes males da humanidade, esse ser humano hoje que não se sente. Um dia desse eu estava lendo um livro, e o livro, agora não me recordo qual foi, mas assim, o livro dizia mais ou menos isso. Tem pessoas que chegam até o fim da vida, né?
ali tá, chega ao fim da vida, mas chega sem se sentir, né? E aí quando eu falo se sentir, no sentido de se compreender mesmo, e aí se sentir fisicamente, mas se sentir também psicologicamente, sentir-se enquanto alma mesmo, né? Enquanto psique. E isso é muito problemático, sabe? Isso é muito problemático porque essa autocobrança, que como você colocava muito bem, é algo muito nosso, né? Parece que hoje, como a minha terapeuta gosta de dizer, né? Nós somos assaltados, né? A Isso. um assaltar, né? E diz, não, essa autocobrança não é mais tua, não. Agora é minha, né? E aí isso pode vir na figura de um pai, de uma mãe, de um professor, de um religioso, como você colocar muito bem, inclusive de um político, né? E etc, etc, né? Então parece que nós estamos sendo assaltados a todo momento, no sentido de dizer, não, inclusive, a gente está falando da autocobrança, mas a gente pode falar de tantas situações, né? Existem N situações que o indivíduo hoje já não está mais experimentando, porque parece que é sempre uma voz externa. E eu gosto sempre de dizer assim, né? Inclusive até meus pacientes, olha, antes de escutar o externo, as outras vozes, escuta você mesmo, né? Tenta entrar um pouco em conexão com você mesmo, né? Tenta se escutar, mesmo que isso possa até doer, né? Isso possa te levar a uma angústia, a um sofrimento, mas tenta se escutar, porque é a partir dessa tua escuta que você pode fazer, inclusive até melhor a escuta do outro, né? Você pode ter uma conexão melhor com o outro. Mas a gente está sempre sendo assaltado, né? Você falava agora há pouco da questão do Enem, né? Eu trabalho com jovens e eu vejo muito isso. Inclusive, Dalma, isso é tão forte porque nós temos jovens hoje que nem conseguem mais viver o seu sonho. Eu tive uma experiência de ser professor de projeto de vida, que é uma dinâmica da Escola Cidadã, do Estado, né, Escolas Integrais Cidadãs, e tinha aluno que dizia, professor, na sua aula eu consigo vislumbrar já um pouco o meu futuro, eu consigo sonhar. Mas quando eu chego em casa, né, a cobrança é tão grande do meu pai e da minha mãe que o meu sonho desmorona, porque eles querem que eu viva, né, que eu seja o sonho deles e não o meu. Então isso é muito complicado, né, porque eu acredito que a ansiedade, Dalma, ela vai chegando por aí também, como você muito bem colocou, né? Eu começo a querer fazer cada vez mais o que o outro deseja, né? Aquela história novamente do desejo, o que o outro deseja. E aí eu vou criando em mim essa ansiedade, porque eu vou me frustrar, eu nunca vou conseguir, né? Como eu disse, a história do perfeccionismo e essa fantasia, né, criada, e aí vem toda uma... Gente, isso é muito forte, isso é muito forte. Então, eu acho que esse assalto, né, ele é muito mal-vindo e nós temos uma sociedade que ela vai justamente nessa dinâmica, né? Muitas vezes, claro, a gente pode aqui abrir um parêntese e eu faço questão de abrir um parêntese de pais maravilhosos. Sim. Eu já tive, vou falar um pouco ainda desse universo da escola, eu já tive alunos com pais maravilhosos, né? Pais que dizem, olha, esse menino aqui, professor, tem tal sonho, e eu já disse a ele, muito bem, vista, estude, né? O que você quiser, nós estamos aqui para te parabenizar, para te acompanhar, para te aplaudir. Então, assim, é aquela coisa, a gente tem também exemplos de suavidade, né? Como você, usando a palavra que você colocou no tema, de suavizar essa cobrança. Mas a gente tem exemplos destrutivos por demais, né? Então, é um assalto realmente, no sentido de que me parece que não é mais eu que desejo, né? E é sempre o outro. E quando eu não desejo mais, né? A minha pergunta é: o que é que eu vou fazer com esse desejo? Porque esse desejo fica dentro de mim, né? E Uhum. aí, o que é que eu vou fazer com ele, né? Para onde eu vou canalizar aquela história que o Freud falava, né? Vai virar a pulsão de vida ou vai virar a pulsão de morte? Para onde vai essa energia, né? Para onde vai essa motivação? Então, realmente é muito danoso, né? E aqui, Uhum. aqui é importante ressaltar o seguinte, que, como a gente falou no início, a autocobrança ela não é natural, ela é uma construção. O ponto de Isso, sua fundamentação é a infância, e aí vem isso. as cobranças de diversos níveis. Mas é interessante ressaltar ainda que o problema não é que existam cobranças aí, o problema é como essas cobranças são construídas, né? Como você bem falou. Porque, claro, Exatamente. que o papel dos pais é esse, da proteção, do cuidado, da educação, do amor. Então, assim, a Sim, cobrança, ela vai ser necessária. Agora, o que a gente está apresentando aqui é que se isso começa de um modo inadequado e forçoso,
como os exemplos que a gente colocou, em vez de ajudar, termina adoecendo, né? E aqui tem uma outra coisa, eu estou falando isso porque eu vou jogar com os pais, né? Vamos dizer assim. Porque, veja, Sim. por que que determinados pais fazem determinadas cobranças por sucessos dos seus filhos? Porque a sociedade que a gente alimenta é uma sociedade que faz com que eles cobrem. Então, veja que tem uma esfera, ainda que pesa nessa história da autocobrança. Nessa história da autocobrança, a gente falou do adulto que pode construir negativamente a cobrança, mas o próprio adulto responsável pelas crianças, ele tem um nível alto de cobrança, né? E aí se conecta dois pontos, né? A própria história daquela pessoa e as cobranças que vêm da sociedade, né? E veja que tem estruturas que reforçam isso como se fosse a coisa mais natural, né? Porque tem escolas, no campo que você está trabalhando da educação, tem escolas que criam a turma do terceiro ano do ensino médio. A turma do terceiro ano está separada, né? O pessoal da elite, que é o pessoal que sempre tirou a melhor nota, e um pessoal do segundo escalão. Tem escolas particulares aqui em João Pessoa que tem esse formato de seleção, Então veja que o que é que o pai vai pensar quando vê que o seu filho está naquela sala que é a sala do segundo escalão. Então veja que a estrutura pesa sobre os pais também. Então veja que aqui a gente vê um adoecimento generalizado. Eu defendo, faz muito tempo que eu defendo isso. Tem gente que diz, não, isso é exagero. Mas faz muito tempo que eu defendo que esse modelo de sociedade nosso é doente e adoece. Então veja que quanto mais engajado naquilo que é o nível de estrutura dessa sociedade, mais doente você é. Então quanto mais à margem, menos adoecido, mas no fim das contas parece que todo mundo vai ter uma dose de adoecimento aí nisso. E aí veja, como é que um pai vai fazer com seu filho que está sendo cobrado pela escola e sendo separado? Como é que o pai vai fazer? O que é que o pai vai poder fazer? Então veja que tem uma estrutura que foge do mundo da família, né? Foge do mundo da família também. E o tempo voa, né? Esse tempo voa. Eu estou vendo aqui que já se passaram 45. Então, é interessante assim que a gente foque nessa dimensão, porque, e aí é no título provocativo mesmo, vem o Covid-19 que quebrou tudo, né? O Covid-19 desmantelou toda essa estrutura de sociedade que a gente tem. E aos poucos ela tenta se reestruturar. E a gente vai vendo as mazelas a partir disso, né? Porque o Covid-19 deu um zoom em desigualdades que são históricas, né? Históricas e que sempre foram dali. A diferença é que agora ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar porque está vendo ali. Mas aí eu defendo uma ideia que é a que eu trago aqui para a gente levar para frente esse debate, que é assim, a cobrança é uma das marcas desse estilo de sociedade. Sim. Uma das marcas. Você é cobrado para atingir metas no trabalho, na escola, em todo canto, em casa. É cobrado para manter um padrão de vida. Então, tudo é cobrança. Com o Covid-19, esse modelo foi ameaçado, deu uma sacudida nele. Mas é típico desse sistema se reconfigurar. Então, veja que parou, desacelerou as coisas, tem gente em casa, mas aí você entra na internet e vê assim, não fique para trás nessa quarentena, estude conosco, faça tal curso. E aí você olha seus amigos dizem assim, não, eu agora estou malhando todo dia com fulano de tal. Aí tem lá o vídeo do fulano, da fulana, todo dia. Quando eu falo fulano, não é menosprezando, não, é porque é tanta gente que não dá para dizer um nome assim. Muita gente. E aí tem outro que é o professor tal de matemática. Pronto, e tá lá. Inglês, espanhol. Então você olha e diz assim, caramba, nem com o mundo desacelerando a cobrança para. Ansiedade, né, não? E aí eu vou fazer a ponte para lhe entregar a palavra, né? Que é o seguinte: tem o contexto do Covid que mudou muita coisa,
E tem uma autocobrança para quem está em casa ou para quem desacelerou um pouco, mesmo para quem ainda está no trabalho, mas a autocobrança permanece. Porque Sim, parece que são muitas oportunidades e muitas coisas para fazer e, claro, ninguém vai dar conta. exato. Então, veja que mudou, né? No começo, a Uhum, ansiedade na pandemia era por conta da doença. Não, estou com medo, estou preocupado porque eu ainda estou indo para o trabalho, estou preocupado exato. porque diminuiu o trabalho e minhas contas permanecem e tal. Então, veja que são várias preocupações em torno da doença. Agora é assim, a preocupação e a ansiedade têm esse formato. Meu amigo emagreceu 10 quilos na pandemia, minha amiga tá lendo 3 livros por mês na pandemia e eu não estou conseguindo fazer nada. Uhum, sim, 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 sim. Por aí, Exato. como provocação, como é que a gente Não, vê um negócio desse, Aécio? É aí que tá a não, bomba. muito, muito interessante, né, nesses minutos, já como que finais da live, você trazer essa temática. Eu queria antes mandar um abraço para minha mãe, né, que está aqui conosco, Dona Opa! Maria José, lá de Araçagi, está conosco. O professor Natanael, também um grande mestre, né, professor de História, e também muito, muito sensível aos alunos, tem feito um belíssimo trabalho na disciplina de projeto de vida, que eu falei agora há pouco, né, trabalhando aí esses sonhos, esses projetos dos nossos alunos. Eu quero mandar um abraço. Mas, Dalmo, você traz uma temática muito, muito bacana, né, no final já dessa live, porque eu tenho me preocupado, sabe, Dalmo? Eu tenho me preocupado muito inclusive, o professor Natanael sabe, eu já falei nisso até nas nossas reuniões, nós fazemos reuniões diárias na área de humanas, né, com coordenador, a gente se encontra, e eu sempre digo assim que nós estamos vivendo já, e aí muita gente, não diria nós não, muita gente está vivendo uma pseudo, né, normalidade. Parece que as Uhum. pessoas esqueceram que a dinâmica não deve parar, a proteção continua a mesma coisa, os cuidados, né? A máscara, o ficar em casa. Então, isso prova o quê? Né? Primeiramente, eu vejo como um momento de ansiedade, né? E aí não é novidade, porque nós estamos num país que é mais ansioso, né, da América Latina, está aí nos rankings lá em cima, né? E, ao mesmo tempo, também nós estamos num contexto de muita autocobrança. Eu acho que é aí que toca de cheio, né, o tema dessa nossa live. As pessoas, elas estão auto se cobrando sempre. Parece que é muito difícil, né? É como Viviane Mosé estava dizendo, né? O desafio é parar. Então, parece que é difícil parar, né? É difícil parar, inclusive, para se auto-perceber, para se autoanalisar, para ficar um pouquinho mais com a família, para ficar estudando, né? Os estudantes estudando mais um pouco pessoalmente, né? Fazendo ali algo que se tem prazer, uma leitura, quem sabe uma comida, não sei, algo que se possa fazer tendo em vista a proteção desse momento, buscando sempre a qualidade de vida, buscando, prezando pela vida, em outras palavras, né? Mas, assim, autocobrança sempre, eu concordo com você perfeitamente, é um bombardeio de situações. Eu já vi essa mensagem que você falou, né? Olha, estude, estude. Então, parece que é proibido ter o nosso momento. É Uhum. proibido, por exemplo, ficarmos um pouco em nós mesmos, ficarmos um pouco com a nossa família. É aquela história que eu falava agora há pouco, é sempre vozes externas. E aí vem, né, a criticidade de cada um, né, porque você foi muito feliz em falar nessa dimensão subjetiva, inclusive da cobrança, né, da autocobrança, a dimensão subjetiva. Então, cabe a cada um fazer sua reflexão desse momento. Agora, o que eu percebo é que muita gente está se entregando. Né? Aqui mesmo, próximo à minha casa, já teve festa, com direito à aglomeração e tudo. Né? Então, assim, a gente aciona o órgão competente, e o órgão competente também não faz nada, né? E assim a vida, mas eu vejo que é uma pseudonormalidade. E eu me preocupo porque os índices de óbito, os índices de infecção estão cada vez maiores. Né? Então, é aquela questão, enquanto uns têm consciência e vão se protegendo, outros estão. O que tem de gente já, me perdoem, né? Eu não estou aqui criticando o lazer, pelo amor de Deus, né? Mas o que tem de gente já em praia, né? O que tem de gente já em shopping, não está escrito no gibi. Né? Parece que não, eu estou aqui preso, eu preciso, né? Abriu agora tudo, eu preciso. Gente, né? Por quê? Né? Onde é que está um pouco essa sensibilidade de pararmos um pouco, de percebermos que o momento ainda é perigoso? Eu acho que a palavra é essa, Dalma.
Se eu estiver até usando uma palavra pesada, me corrija, mas eu vejo que o momento ainda é perigoso, né? E aí, inclusive, eu quero até fazer uma ressalva, antes de passar a palavra para você, eu vejo que há uma cobrança aos governos, há uma cobrança aos órgãos aí, né? A um comércio, e eu até entendo também certos posicionamentos, mas veja, sempre há autocobrança, sempre há autocobrança, né? Parece que é muito difícil ver outra forma, outro ângulo de ver a situação, outra estratégia, é sempre a autocobrança. E aí Deus nos proteja para que não tenhamos, né, um avanço maior, né? Que Deus cuide de nós, que as divindades cuidem de nós, para que a gente não tenha um avanço maior do que já está tendo, né? Do que já está tendo. Então, realmente, autocobrança, né? Resquícios, aí, consequência de uma sociedade que bombardeia hoje o indivíduo com autocobranças de toda forma, e é preciso, sim, né? Eu quero até finalizar minha fala com essa frase, né? Separar o que é meu do que é do outro, né? É o primeiro passo para, como eu falei, né? Em outras palavras, se autoaceitar, separar o que é meu, o que é da sociedade, para que se suavize mais a autocobrança que é tão externa a nós, né? Saber separar, ter essa prudência. Concordo. Agora, assim, essa autocobrança, mesmo nesse período que a gente encontra, é justamente um recurso estrutural para manter todo mundo no mesmo ritmo que a gente já vinha de antes, né? E aí essa Sim, sim, história sim. de nova normalidade é só uma questão ideológica, porque na verdade foi o nosso Uhum. normal que nos trouxe para cá, né? E aí é interessante porque, assim, é importante que cada um aqui, quem está ouvindo, quem está vendo, quem vai ver depois, parta do seguinte princípio. Se o seu amigo ali perdeu 10 quilos, a sua amiga ou amigo está lendo 3 livros por mês, que bom que está conseguindo, mas isso não pode servir de critério para você fazer a sua avaliação pessoal. Bom, o que você conseguiu ou o que você Isso, consegue deve ser com isso, base naquilo que você tem para lutar. A gente luta com o que tem. E claro que isso. cada pessoa constrói a sua própria forma de enfrentamento. As pessoas que conseguiram evoluir muito voltaram à leitura, aprenderam um idioma, tal, elas construíram um caminho para isso, mas o caminho é delas, né? E aí eu Isso. vejo que é importante, e aí seria mais uma palavra de, de fechamento, assim, para lhe devolver a palavra, né? Uhum. A primeira Uhum. coisa que a gente deve pensar nesse período, e para sempre, né? Porque tem a ver com autocobrança, que não é só de agora, é de sempre. Mas eu acho que a Sim. primeira coisa é como você falou, né? Porque isso é até uma sabedoria dos estoicos, né? Eu devo saber separar o que é responsabilidade minha do que não é, né? Aquilo que depende de mim do que não depende. Eu acho que esse é o primeiro passo. E eu acho que o Sim. segundo é que cada um deve respeitar o seu próprio ritmo, né? Respeitar o seu próprio Isso. ritmo é o segundo. E o terceiro que eu vejo aqui seria que cada um deve se avaliar para perceber de onde vem a cobrança que sofre e se ela tem fundamento de verdade, né? Eu acho que com Exato. esses três elementos aqui a gente pode dar uma desacelerada na nossa ansiedade, porque veja, da boa parte das preocupações que a gente tem, boa parte delas não dependem de nós. São coisas que Uhum. fogem de nós. Pode. Então, quando eu abraço algo que não depende de mim, eu vou estar me desgastando. E é aí que a autocobrança gira para a ansiedade, né? Então, são coisas que a Uhum. gente poderia pensar aí, na minha opinião. E aí eu lhe devolvo a palavra, já a Uhum. título de considerações. Coração, eu tô vendo Aliás, e aqui. antes disso, né, já agradecer a todo mundo que veio. Hoje é um pouquinho mais tarde aí. É a sexta Isso. nobre, né? Sexta nobre, aí, 9 da noite. Horário das lives aí dos famosos, a gente se aventurando. Agradecer a minha mãe que está aqui também, minha irmã que passou por aqui, está por aqui também, sua mãe que está aí. Olha, as mães da gente Sim. por aqui, que coisa boa. Isso. E aí eu vou lhe devolver a palavra agora, José. Uhum. Não, eu só quero agradecer, né, novamente pelo convite, foi maravilhoso. Eu quero aproveitar, né, se você me permite, fazer um convite para quarta-feira. Eu estarei com a nutricionista Rosiane Aires falando sobre alimentação saudável em tempos de pandemia.
e aí eu trago um pouco esse olhar da psicologia, ela traz o olhar da nutrição, todos convidados, né, na quarta-feira às 20 horas. Somente te agradecer, lembrar, né, que acredito você também, né, nós estamos atendendo virtualmente, quem desejar um suporte ou conhecer alguém que precise de um suporte maior, estamos aí à disposição. E eu quero terminar, agradecendo a todos também que estiveram presentes, lembrar que, novamente, aquela ideia, né? É preciso definir metas reais para a rotina, para a vida de cada um e de cada um. Eu acredito que essas metas bem definidas, como você falava, né? Sem exagero, né? Percebendo o ritmo, percebendo a dinâmica de cada um, vai ajudar demais, né? Você falou no livro, e eu estava lembrando, né? Assisti uma reportagem que foi justamente de uma pessoa que leu vários livros, está lendo vários livros agora na pandemia, e quando terminou, o repórter imediatamente disse, né? Quantos livros você já leu, né? Ou seja, uma coisa meio desafiadora, né? Para dizer assim, ó, você tá fazendo a mesma coisa, ou pode fazer a mesma coisa. Então, veja, são coisas muito sutis, a gente precisa ter sempre essa sabedoria, essa prudência, né? De fazer uma leitura de todo esse momento, como a gente chamava, né? Fazer uma análise de conjuntura, né? Uma E, análise dos acontecimentos do dia a dia. Mas muito obrigado, Dalmo, foi maravilhoso, né? Mais uma vez agradecer também, saudar a minha mãe que está aqui presente, o professor Natanael, enfim, todos, né? Muito agradecido mesmo, foi muito gratificante. Pois bem, meus amigos e amigas, nós estamos encerrando essa nossa transmissão na sexta-feira, abrindo então o final de semana. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram, acessível a todo mundo. E a gente agradece a participação de vocês, deseja uma noite e um final de semana de muita tranquilidade. E lembre que cada um vai no seu próprio ritmo, né? Os seus passos são os seus passos de acordo com as suas forças. E aí, claro, que avaliando sempre para que as suas metas sejam coerentes com a sua história, com seus projetos e sonhos. Então, Muito bom. valeu, Aécio. A gente se encontra por aí. E é sempre uma alegria poder contar com a sua presença aqui também. Então, fiquemos todos aí na alegria dessa noite de sexta, né? Então, valeu, abraço para todo mundo. Sextou. Sextou! Tchau, tchau.